Bem, amigos, olá, tudo bem? Estamos de volta aqui para falarmos um pouco mais sobre, como não dizer, né? Sobre o ensinamento da doutrina espírita, e cujo título já tem dois títulos desses falando das trevas, e esse também vai ser o terceiro. Eu trago aqui para vocês porque eu penso o que penso, da forma que penso. Deu para entender, né? Enfim, são, na verdade, uma confirmação das coisas que eu leio, que eu estudo, que estão dentro da doutrina espírita, principalmente dentro dos 5 livros que eu canso de falar aqui, que formam a base da doutrina espírita. Ok? Eu já me reportei esse assunto, porém, não mostrei onde, né, que está falando sobre esse assunto, né? Eu raramente faço isso, mas acho importante fazer. Porque no meio espírita, eu posso falar porque eu frequentei por muitos anos e ainda de vez em quando assisto alguns sites sobre palestras, assisto algumas palestras, né? Pelo meu celular, enfim. Pelo YouTube, tem bastante palestra. E também frequento uma casa espírita. Atualmente só estou assistindo palestra, ok? Sem trabalhar, sem fazer nada. Só vou lá e assisto as palestras. Mas sempre houve esse assunto sobre os espíritos das trevas, da escuridão. E eu sempre debati muito esse assunto. Acho muito interessante, cada um tem sua ideia formada sobre isso, suas ideias, seus pensamentos, as coisas que acreditam, os argumentos que cada um tem seu argumento. Eu também tenho o meu argumento. Não quero aqui entrar em debate com quem quer que seja, mas o meu argumento é sempre voltado dentro dessas 5 obras. Por isso eu falo tanto sobre as 5 obras que fazem a base da doutrina. Porque o Espiritismo nasceu no Brasil, na verdade, por conta dessas 5 obras de Allan Kardec. Todos sabem que é espírita, que eu ouvi falar, sabe que Allan Kardec não criou a doutrina espírita. Ele codificou, porque o espiritismo já existia há milhares de anos, mesmo antes de Jesus Cristo vir à Terra. Porém, nunca tinha sido codificado ou escrito alguma coisa. Se praticava, né, de uma forma primária, só que Allan Kardec fez de uma forma ostensiva, fez perguntas sábias aos espíritos, enfim, e registrou tudo e publicou esses 5 livros que formam a base. Então foi assim que foi trazido para o Brasil. A partir daí, aqueles que estudaram, que leram, aceitaram isso como verdade. Alguns aceitam até hoje, mas estou falando tempos atrás, remotos. E daí começou a existir essa nova religião no Brasil. Isso foi a partir do ano de 1860, 1864, 65, por aí. Então nós sabemos que o Espiritismo é uma religião nova, comparada às demais, que até então não era religião, como eu falei. Faziam as comunicações e coisa e tal, mas não era considerado uma religião. Era uma seita, alguma coisa nesse sentido, mas não religião. Mas passou a se tornar uma religião no Brasil a partir desses anos, de 1864, 65, por aí. Através desses livros que chegaram aqui no Brasil, os teólogos, alguns começaram a estudar, bem, enfim. Começou a ser divulgado e as pessoas começaram a se interessar para conhecer, né, essa religião.
E alguns estão aí, já vai alguns anos, estudando essa religião. Só que na atualidade, as opiniões estão muito diferentes, divergem por demais da própria obra, né, que criou a religião, dessas 5 obras, podemos assim dizer. Os palpites hoje, as influências que todos nós recebemos da mídia, seja televisiva, seja internet, rádio, televisão, bem, enfim. Ouvimos muitas informações de diversos lados. Então, principalmente para aqueles que são simpatizantes da doutrina espírita, que não estudaram, e até alguns que dizem que estudaram os 5 livros, acabam se confundindo e acreditando em novidades. Enfim, se essas novidades não fossem contraditórias a esses 5 livros, se fosse novidade, coisas novas, e não fosse confrontar, ou melhor, desdizer o que diz os 5 livros da doutrina, até se compreende, se entende. São ideias novas, por que não? Pensarmos e refletirmos se elas realmente condizem, né, com o que a doutrina nos trouxe. A doutrina espírita, ela também nos seus livros, no Evangelho, né, segundo o Espiritismo, no Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno e a Gênese Espírita, também falam que eles não dão a última palavra sobre o conhecimento do universo. Porém, que apresente uma coisa sustentável e melhor, né, do que o Espiritismo. Que seja uma coisa sustentável, melhor e racional, claro. Que a nossa lógica, né, não seja afetada, que esteja dentro da lógica, né, daquilo que entendemos como lógica e como racional. Portanto, meus irmãos, fica aqui um alerta para aqueles que gostam de novidades, para os simpatizantes da doutrina espírita e para aqueles que dizem que estudaram a doutrina, que leram, que compreenderam, que, no entanto, aceitam essas novidades, que contradizem os ensinamentos da doutrina espírita. Acredito que o momento, na verdade, atual, e daqui para frente, é que essas pessoas que pensam diferente criem novas religiões. Da mesma forma que aconteceram muitas religiões, não é verdade? A Igreja Católica também teve pessoas que eram frequentadores assíduos, padres, sacerdotes, né, que acabaram saindo da Igreja Católica Apostólica Romana e criaram outra religião com alguns princípios semelhantes à Igreja Católica. Lutero foi um deles. Ele foi para a Alemanha e criou sua própria religião, porque tinha coisas dentro da Igreja Católica que ele não concordava, não é verdade? A igreja no Brasil, a igreja crente antigamente era a Assembleia de Deus. Hoje nós temos a Universal, temos um número de várias outras religiões que saíram da Assembleia de Deus. Temos os presbiterianos, que também né, que fazia parte de uma mesma ideia. Temos os protestantes. Bem, enfim. Então, eu acredito que as pessoas que estudaram um pouco da doutrina espírita, que não concordam e que vêm com ideias novas, eu sugiro que criem uma nova religião, porque assim iria se diferenciar. Melhor do que dizer ser espírita e aceitar aquilo que vai de contra os ensinamentos da doutrina, ok? Então vamos lá. Quando se fala sobre as trevas, sobre os espíritos inferiores,
que querem dominar o nosso planeta, que querem nos escravizar. Eu sempre debati muito isso aqui no canal, falo bastante sobre isso, porque primeiro eu acredito na justiça de Deus. Sei que a justiça nossa, do homem, é falha, cheia de erros. Mas ainda assim a justiça do homem tem o interesse de fazer o quê? Gerar o bem comum, não é isso? O bem-estar da sociedade. É lógico que ela, sendo humana, só poderia ter defeitos. Não poderia ser uma lei completamente correta. Não é verdade? Moisés mesmo, quando desceu do Monte Sinai, com os 10 mandamentos, né, escritos naquelas 2 pedras, ele depois ali, a partir dos 10 mandamentos, criou as leis dele, as leis mosaicas. Ok? O que quer dizer isso? Ele, de um princípio, originou as ideias dele, que até hoje muitos judeus acreditam como verdadeiro aquilo que Moisés falou, as leis mosaicas, que é a Tora ou Torá. Aí eu não, cada um pronuncia Tora ou Torá, mas enfim, são as leis de Moisés. Os judeus ortodoxos nem acreditam em Jesus Cristo, certo? Nem vou falar para vocês no que os judeus ortodoxos, os julgamentos que eles têm quanto a Jesus Cristo. Pesquise vocês, porque cada judeu tem sua opinião sobre isso. Mas eles sequer acreditam em Jesus Cristo. Ok? Então, meus irmãos, só estou dando uma ideia a vocês de como é que as coisas mudam. Mas aí esses homens criam suas leis. Nós, homens. Então, dentro da doutrina espírita, tem muita gente que estudou o espiritismo, ou que diz que estudou, e aceita esse poder dos espíritos inferiores, das trevas, que quer escravizar, né, os espíritos aqui no planeta Terra, estão nos aprisionando. E ao mesmo tempo vem com uma história, com uma ideia, e tem os espíritos superiores, que existe uma batalha intensa entre o bem e o mal. O bem quer nos libertar e o mal quer nos aprisionar. Aí pergunto a vocês, e Deus, onde fica nisso tudo? Assistindo de camarote? Será que é assim que as coisas funcionam? O que eu estudei na doutrina espírita é muito básico, simples. Aliás, a doutrina também fala sobre isso, que a gente não consegue entender o que está na nossa frente, no nosso nariz, as coisas simples. E preferimos criar teorias fantásticas, que não conseguimos nem nós compreendermos e entendermos. Eles falaram isso há quase 200 anos atrás e continua sendo. Já naquela época era, e hoje em dia também. Então cria-se um temor nas pessoas que esse realmente é o propósito desses irmãos desencarnados que estão próximos da gente, querem se vingar da gente. Por quê? Porque nós somos bonzinhos, provocamos inveja nem porque somos santinhos? Não, porque provavelmente fizemos algo de errado com eles, ou na vida atual, ou na vida passada. Então eles não são diferentes da gente. No momento pode ser que eles, pode ser não, a maioria deles estão desencarnados, esses que querem nos prejudicar de alguma forma. E nós estamos na matéria. Então eles têm um poder um pouquinho maior sobre nós porque nós não conseguimos vê-los. Não é verdade? E eles sabem quais são as nossas fraquezas. Mas se isso acontece, não é injustiça. Sofremos a consequência dos nossos atos. O Evangelho explica muito bem isso, como nos livrarmos disso. É só mudarmos nossos atos para melhor. É muito simples, muito básico. Né? Bem simples. Mas as pessoas querem inventar histórias fantásticas. Já houve debate, na casa que eu estudei, que a espiritualidade inferior estava colocando chips
no nosso perispírito. Isso existe hoje, pessoas espíritas que dizem que isso acontece e ocorre, que tem que fazer um tratamento para os espíritos superiores tirarem esses chips. E Deus, nessa história, onde fica? Que me parece alguma coisa de injustiça, não? Os espíritos inferiores das trevas querem colocar chip na gente para poder saber exatamente onde estamos 24 horas por dia? Volto a repetir, e a justiça de Deus? Se nós não temos que passar por isso, Deus vai deixar permitir que a gente sofra aquilo que não precisamos de sofrer, nem passar? Esses espíritos das trevas querem nos aprisionar no planeta Terra. Estão fazendo isso por milhares de anos. Espera aí. Deus não viu isso? Não está vendo? Deixando esses espíritos das trevas nos aprisionar durante séculos? Volto a perguntar. E a justiça de Deus? Simples assim. Não é verdade? Jamais alguém vai bater na sua porta te cobrar algum dinheiro se você não pegou dinheiro emprestado, se você não deve à pessoa. É um absurdo. É assim que eu vejo, né? Essa ideia dos espíritos das trevas, com poder fantástico, a ferrar com a nossa vida, ferrar com a gente. Os que estão nos prejudicando, à nossa volta, ao nosso redor, são aqueles que nós prejudicamos. São aqueles a quem maltratamos e se vigam. Mas ainda esses, se nós mudarmos as nossas atitudes para melhor, fazendo o bem, eles vão se cansar de ficar ao nosso lado, porque viram que nós conseguimos mudar o nosso jeito de pensar e de agir. Ora bolas. Aí vem um ser das trevas mais poderoso que esse irmão para me ferrar. Por quê? E Deus, onde fica? Com a sua justiça. É sempre assim que eu pergunto, quando me falam essas coisas fantásticas. Eu pergunto, e Deus? Bem, então Deus não existe. Eu não consigo conceber Deus existindo e permitindo uma injustiça contra qualquer um dos seus filhos. Para quem é pai e mãe, sabe muito bem do que eu falo. Se nós não permitimos que ninguém faça uma injustiça contra um filho nosso, e nós não somos bons, como é que Deus iria permitir? Eu acho até muita ignorância acreditar nessa possibilidade. Ok? Mas vamos também falar sobre o que eu falei. Interessa falar sobre o que eu falei. Mas bom, vocês entenderam. Vamos falar então sobre a minha ideia dessa luta das trevas, a escuridão contra a luz. Todos têm um fundamento, sim. Tem uma ideia, tem um propósito. Aqueles que falam sobre isso, aqueles que acreditam nisso, aceitam isso com verdade, foram influenciados por espíritos inferiores, tanto quanto eles, não são nada poderosos e que querem realmente nos influenciar a termos medo, porque eles, na verdade, têm inveja daqueles que lutam para se melhorarem. Nós não temos, em momento algum, que pegarmos armas, sejam elas quais forem, para nos defendermos. Jesus pegou alguma arma para se defender? Jesus incitou alguém a pegar alguma arma para defender a ideia de um Deus bom e justo? Não. Ele se deixou levar, né, para o suplício. Não se defendeu e não pediu ajuda de ninguém. Não é verdade? Esse é o exemplo que nós temos, não outro. Aí podemos dizer, vamos fazer oração para Deus fortalecer esses espíritos para lutar contra os das trevas. Isso é pegar em armas. Não é um revólver, não é uma faca. Não é um pedaço de madeira, um arco, uma flecha, não é nada disso.
mas é uma arma de pensamento, de desejos, pensamento de guerra, de briga. Então, meus irmãos, não, nós não precisamos pegar arma nenhuma. Porque a nossa arma que nós temos é essa básica, melhorarmos a nós mesmos. Não lutarmos contra ninguém. Fica uma dica aqui, eu gosto de ler muito o livro de Emmanuel, que foi o guia de Chico Xavier. O nome do livro é Encontro Marcado. Vocês vão ver na leitura desse livro que as coisas que ele fala são deveras simples. Elas nos inspiram, nos faz mais leves quando a gente lê qualquer texto, né? Qualquer ensinamento que ele passe. São sempre muito otimistas. Então, eu já comentei esse livro algumas vezes aqui. Leiam, é um livro pequeno, não é um livro grande. São contos rápidos sobre algumas ideias, né? Contos curtos, de uma página somente. E vai fazer vocês entenderem. E tudo que eu li de Emmanuel, nos livros poucos que eu li, nenhum deles trazem qualquer tipo de contradição com o Evangelho, com as obras que Kardec, né, nos deu de presente. São textos simples e otimistas, e muito esclarecedores. Vale a pena vocês lerem. Ok? Então, retornando ao nosso tema principal, vou explicar a vocês por que eu acredito que sim, essa luta entre as trevas e a luz, a escuridão e a luz, não existe. Simplesmente porque está aqui escrito. Tá? Não são palavras minhas, volto a repetir. Está aqui nesse livro. Vocês estão vendo? Livro dos Espíritos. E sobre esse assunto, nós vamos ver aqui na questão 274. Tá? Cujo título está lá. Ó. Relação do além-túmulo. Ok? Então vamos ler juntos. Vou ver se consigo pegar aqui. De forma que vocês consigam ler comigo. Aí, ficou bom? Então vamos lá. Relação além-túmulo. E a pergunta que Kardec faz é a seguinte. As diferentes ordens de espíritos estabelecem entre elas mesmas uma hierarquia de poder? Há entre elas subordinação e autoridade? Os espíritos respondem sim, e muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros uma autoridade relacionada com sua superioridade, que exercem por uma ascendência moral irresistível. Aí Kardec pergunta de novo. Os espíritos inferiores podem se subtrair à autoridade dos que lhes são superiores? E o espírito responde reafirmando, eu disse irresistível. Bem, meus irmãos, nós estamos vendo aqui uma resposta muito clara, objetiva. Não poderia ser mais objetiva do que isso. Não é verdade? Então, como eu posso acreditar que o espírito das trevas, né, não está sobre as ordens de um espírito superior? Ok? Então, meus irmãos, é impossível que exista uma guerra, porque eles obedecem a uma ordem, a ascendência, né,
que exerce por uma ascendência moral irresistível. Vamos ler esse pedaço aqui mais, só para ver a resposta que ele nos dá? Ele conclui: como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? Aí ele responde: não sabes que os espíritos pertencem a diferentes ordens, segundo os seus méritos? Pois bem, o maior da terra pode estar na última categoria entre os espíritos, ao passo que o seu servidor estará na primeira. Compreendes isto? Não disse Jesus: aquele que se humilhar será elevado, e quem se elevar será humilhado? Então, meus irmãos, aquele que aqui na terra, só dando complemento, que se julga muito grande, nós estamos passando por esse problema, na atualidade, que é o problema político-social da nossa nação, do nosso Brasil. Alguns que se acham superiores, que se acham que podem tudo, e aqueles que são os inferiores. Isso de uma forma geral no Brasil, né? Nós estamos falando daquilo que está na atualidade, chocando no Brasil, né? Mas existem outras proporções, é o patrão que maltrata o seu empregado, é um chefe de família que maltrata a sua esposa e filhos, ou vice-versa. Então, esses que se acham grandes e aproveitam da possibilidade da sua condição social, quando chega do outro lado vai ser invertido esse papel, porque ele abusou. Não é porque ele tinha o cargo, entendam bem, é porque ele abusou da condição que ele tinha, né, para maltratar os outros. É por isso. Não é porque o cara é diretor de uma empresa, ou é um ministro, é um presidente, não é por causa disso que ele chegar lá do outro lado vai ser vai sofrer. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É porque ele não soube usar o cargo dele, a sua autoridade, né? Aproveitou do cargo para maltratar os outros. Então, meus irmãos, nós estamos vendo aqui que está aqui dentro da doutrina espírita esclarecendo, né, que é uma superioridade que exerce sobre a ascendência moral irresistível. Ele não tem como, né, recusar e fazer aquilo que ele quer fazer. Então, como é que pode existir uma luta entre os que são da luz, que são superiores, com aqueles que são das trevas, que são inferiores? Vocês conseguem imaginar como é que seria essa luta? Ou então esse livro aqui dos Espíritos de Allan Kardec, não é mais da doutrina espírita. Vamos pegar esse livro aqui e jogar fora. Né? Pega esse, pega o Evangelho, pega a Gênesis, enfim, porque estamos criando uma nova religião, acreditando que existe uma guerra tremenda entre as trevas e a luz. Está uma luta igual, de poderes iguais. Espera aí. Meus irmãos, futuramente eu vou voltar nesse tema que é muito interessante, porque já demorei muito, mas a gente vai ver as explicações dos espíritos, que esses espíritos que obedecem à lei universal, à lei de Deus, Deus não vem para eles e fala com eles, não. Tem hierarquia, né? Existe o comando, é como um quartel aqui na vida terrena. Tem o comandante geral do exército, das forças, e ele dá ordem para o seu subordinado até chegar ao soldado. O soldado é aquele que vai agir, entendeu? Então o soldado não pode fazer o que bem entende. Ele obedece uma ordem, ponto final. Se ele não obedece, o que acontece com ele? Vão fazer uma guerra contra o soldado? Não, ele simplesmente é preso pelos demais. Não é verdade? Então assim é Deus. Acha que vai ter uma luta, uma guerra? Então Deus é fraquinho. Então deve existir quartéis e quartéis do outro lado. Quartéis
do demônio, do capeta, de Lúcifer, de Satanás, sei lá o que mais, e o quartel de Deus. Então existe um poder semelhante a Deus. Então Deus, na verdade, não existe. Então existem duas forças, a negativa e a positiva, iguais, onde uma das duas vai vencer. E pelo jeito que essas pessoas pregam e falam, as trevas estão vencendo, porque nosso planeta é prisioneiro desses caras há milhares de séculos. Né? São os reptilianos, são os greys, e por aí vai. Então, meus irmãos, fica aqui a prova de que as trevas não existem. Tá? Tá aqui. Essa é a prova maior que nós temos. Se nós acreditarmos na doutrina espírita, porque eu acredito. Então, para mim, isso é a prova. Para aqueles que não acreditam, realmente não é a prova. Valeu? Obrigado a todos vocês. Quero pedir que dê um like, se inscrevam, porque muitos de vocês assistem, né, as minhas postagens. Tudo bem que não queiram se inscrever, embora não custe nada. Embora seja de graça. Mas um like, pelo menos. Se não gostei, deixa lá o não gostei e faz algum comentário. Eu agradeceria. Já agradeço de antemão. Obrigado a aqueles que estão assistindo o canal pela primeira vez e que venham fazer parte desse humilde grupo, que tem a finalidade nossa aqui, é de nos esclarecermos, falarmos um pouco mais sobre a doutrina. E não tem só isso aqui no meu canal. Tem muitas dicas legais para você usar no teu dia a dia na tua casa. Valeu, obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima. Fui!